Bom dia, Jacareí! Hoje é sexta-feira, 30 de setembro, último dia do mês, são 9 horas e 5 minutos e a partir de agora você fica bem informado com as notícias aqui da nossa cidade. Vamos continuar falando sobre as eleições municipais que acontecem neste domingo. Como será que as pessoas estão se preparando para a hora do voto? Também vamos ver uma matéria especial sobre a participação dos idosos nas eleições. E para falar sobre esses e outros temas estão ao meu lado os jornalistas Rodrigo Romero e Cibele Sugano. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Mais uma semana que chega. E se encerra sexta-feira. Sexta-feira de sol. Esse sol motiva a gente a levantar da cama e vir. Mas olha, Cibele, acho que esse sol ele vai embora. Virar. E nós vamos ver hoje na previsão do tempo. Bom, no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, existem mais de 10 milhões de pessoas com 70 anos ou mais. E essa parcela da população pode optar por votar ou não nas eleições. E o elevado número de pessoas nessa faixa etária pode ser decisivo para o resultado do pleito de 2016. Confira na matéria de Ícaro Leal. A população brasileira está envelhecendo. Essa é uma afirmação que pode ser comprovada pelo último censo realizado no país em 2010. Na cidade de Jacareí, o cenário não é diferente e essa é uma tendência para os próximos anos. Pelos números a gente consegue perceber de que a população, a grande faixa hoje está na de 25 a 34 anos. É onde está a grande concentração lá em 2010. E que a base da população de Jacareí, que são as crianças, houve uma diminuição. Ou seja, daqui a uns anos, a pirâmide etária, né, que a gente chama, a população vai estar mais velha. Vão ter menos jovens para estar aqui no município de Jacareí. Isso também reflete no eleitorado de Jacareí. Segundo dados do TSE, o número de eleitores idosos na cidade tem aumentado a cada ano. Consequentemente, as pessoas acima de 70 anos, que podem escolher se votam ou não, também cresceu. Em 2016, são cerca de 13 mil eleitores aptos a votar que se enquadram nesse perfil. E o senhor continua votando? Não, parei. E por qual motivo o senhor não vota mais? Pra ficar mais confortável, ficar em casa, né? Eu voto, já é costume, né? Então a gente não tem que fazer mesmo, então vai dar um erro. Chega lá, vota na hora, não tem que enfrentar a fila, né? Então, acha importante votar? eu acho, né? Acho importante sim, porque já vi, precisa melhorar o país que não está melhorando faz tempo, né? Para Adilson Domiciano, presidente do Conselho Municipal do Idoso, a indecisão das pessoas dessa faixa etária em votar ou não votar tem uma explicação e o Conselho tem tentado despertar esse interesse. O idoso não está acreditando muito no poder, não está acreditando muito no meio, porque eles perceberam que no meio político também não está havendo muito interesse pela pessoa idosa. Sabe, lamentavelmente, eu como representante de um segmento do idoso, que estou há 25 anos trabalhando no Conselho Municipal como voluntário, há 25 anos como membro de uma entidade do Centro de Convivência de Terceira Idade, não houve político até hoje que nos procurasse para discutir uma proposta de trabalho, propondo assim, um tipo de atenção não diferenciada, mas dentro da lei. Além disso, a experiência de vida do idoso também pode influenciar na decisão dos mais novos. Os jovens se aconselham com as pessoas mais idosas. E se você pegar esse número de 14 mil aí, que represente 10 mil famílias, e em cada família, em média de 3 pessoas, são 30 mil votos. Tem que trabalhar muito pelo idoso para poder ganhar a juventude. Então, o idoso influencia e muito na decisão da pessoa jovem. Tanto para o eleitor idoso quanto para o eleitor jovem, aqueles cujo voto é facultativo, é extremamente importante participar da eleição, porque só através da participação da eleição, votando, escolhendo seus representantes, que esses eleitores vão poder escolher as pessoas que vão representá-los, né, e atender os interesses de cada faixa etária. Muito bem, a importância aí do envolvimento dos idosos nas eleições. O Adilson apontou não só o número de idosos é muito grande, mas também das famílias. Rodrigo, você que tem acompanhado o processo eleitoral, você acredita também que se houver o comparecimento dessa parcela da população, isso pode desequilibrar no processo eleitoral? Pode, mas eu acho que como o próprio Adilson disse, o desinteresse da população, principalmente idosa, em ir votar é muito grande ainda. Apesar de ter 8% aí do eleitorado,
Acho que a expectativa é de ter poucas pessoas com mais de 70 anos que vão para a urna votar nesse domingo, né? Isso não sei de vocês, mas eu acho que é um desinteresse mais ou menos geral da população da política atual, pela crise, por tudo que a gente está vivendo. Não sei a Sibeli que acha disso. Eu acho que tem um fator pode ser de desinteresse também, mas no caso específico do idoso, eu acho que pode ter as dificuldades de saúde, de locomoção, de repente eles não conseguem ficar muito tempo de pé numa fila, vai para uma zona eleitoral que está muito cheia, de repente eles têm dificuldades mesmo, né, de saúde, assim, para conseguir chegar e ficar muito tempo em algum lugar, tal. Então eu acho que tem um fator de desinteresse, sim, mas eu acho que dificuldades físicas a gente precisa levar em conta no caso de quem é da terceira idade. Mas de qualquer forma, né, fizemos matéria sobre o envolvimento dos jovens e dos idosos, e a gente vê que tanto os jovens como os idosos também estão desinteressados pelo processo político. Exatamente. E também vemos que o número de abstenções, de ausências e de pessoas que não vão votar e justificam o voto também é muito grande. Quer dizer, mesmo entre aqueles que são obrigados a votar, também participam, mas sem muito envolvimento. Eu acho que o que está cada vez mais evidente é que precisamos falar de política, precisamos falar de envolvimento e participação. Eu conversei com algumas pessoas sobre as eleições e a maioria acha que esse ano vai ter um número muito grande de abstenção e também um número muito grande de voto nulo. E isso vai fazer com que o coeficiente eleitoral seja mais baixo do que foi em 2012, quando foi 8.600 votos, mais ou menos. A abstenção em 2012 foi de, se não me engano, 18%. Não lembro, mas acho que é por aí. Eu acho que deve crescer por conta desse desinteresse mesmo, né? Você acha que isso, somado ao fato de a gente ter um número grande de candidatos a prefeito, por exemplo, pode ser que a gente tenha um prefeito eleito com menos de 30% dos votos dos eleitores da cidade? Acho que menos de 30%, eu não sei, mas com certeza com menos de 40% acho que é certeza ele ser eleito e também é uma quase certeza ele governar com uma bancada de vereadores bem pulverizada, por conta disso também, né? Vamos observar então como vai ficar o desenho da Câmara Municipal e também do Poder Executivo Municipal para o próximo ano. Bom, e falamos aí um pouquinho sobre, no começo a Sibeli estava contente que hoje havia sol, mas será que ele permanece? Como será que ficam as temperaturas para hoje e para o final de semana? Confira aí na previsão do tempo. Bom, amanhã, hoje, né, na sexta-feira, vamos ter temperaturas amenas e com um pouco de garoa ao longo do dia. O sol dá as caras, mas de maneira tímida hoje aqui em Jacareí. A umidade relativa do ar vai marcar 72%, com 82% de chance de chuva, que, como eu disse, deve vir em forma de garoa a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 14 e 21 graus. Já amanhã, sábado, vai mudar pouca coisa. Um sol fraco deve predominar na cidade. A umidade do ar fica em 76%, com 39% de possibilidade de chuva. A mínima vai marcar 14 graus e a máxima não passa dos 20. E no domingo, dia da eleição, a promessa é de um tempo mais aberto, sem muitas nuvens. A umidade do ar, então, deve chegar aí aos 71%, sem chances de chuva. Então, a chuva não vai atrapalhar aí você na hora de exercer lá o seu direito, a sua obrigação do voto. Os termômetros vão variar entre 14 de mínima e 24 graus de máxima no domingo. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Agora vamos ver algo que não é previsão, é certeza. A localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Nesta sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Malaquiássade, Lucas Nogueira Garcês, ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Bom Jesus e Dom Pedro I. Bom, vamos seguir um pouquinho mais aqui falando sobre o processo eleitoral. Rodrigo, a gente não tem como arriscar... Não, na verdade a gente só tem como arriscar o coeficiente eleitoral. Você tem essa expectativa, assim, de que ele fique abaixo da última eleição. Você arriscaria aí um palpite, mais ou menos, em quantos votos seria esse coeficiente? Eu acho que por conta da alta abstenção que todo mundo está achando que vai acontecer,
o coeficiente deve ficar entre 7 mil e 8 mil votos, que isso vai, por conta disso, vai privilegiar mais os partidos maiores, os que têm mais candidatos. E aí com menos votos, principalmente com as sobras do coeficiente, porque o coeficiente também tem a sobra do voto, isso vai facilitar para que os grandes partidos... O que é essa sobra, Rodrigo, pra gente? Depois que é distribuído toda os cargos dos vereadores, né, da quantidade de cada partido vai ter, né, no parlamento, vai sobrar um pouco do coeficiente. E o coeficiente, então, essas sobras são divididos por esses partidos que já têm essas cadeiras na Câmara. Essa é a sobra que também, por conta do baixo coeficiente, deve facilitar para os partidos maiores elegerem mais vereadores. Muito bem. E a gente tem uma novidade aí também, na verdade não é uma novidade, mas é um dado interessante. A gente viu essa semana a matéria sobre as zonas eleitorais. A gente tem uma urna, né, de votação lá na Fundação Casa e tem jovens que estão lá que vão participar do processo eleitoral. Isso, aqui em Jacareí são 20 jovens que vão poder votar no domingo. Em São José são 33, no estado inteiro são 1.080 adolescentes entre 16 e 21 anos que vão votar. Esse é um processo que acontece desde 2010, que o TSE junto com o TRE eles vão para a Fundação Casa e colocam as urnas lá. E são somente para jovens que estão em medida socioeducativa ou que estão em internação provisória. Só eles que podem exercer o voto. Se mantendo, então, ele, apesar de não estar no convívio, né, está passando por um processo de medida socioeducativa, ele pode, então, exercer... No Vale é só Jacareí e São José. Jacareí são 20 jovens, São José são 33. Rodrigo, mais algum dado interessante que você tem aí para esse processo eleitoral de domingo? Você tem acompanhado? Eu acho que tudo que já foi falado na semana no Bom Dia, nessas reportagens todas que a gente mostrou, agora é só a ansiedade para chegar domingo e a apuração dos votos para ver o que vai acontecer, né? Principalmente da votação do prefeito eleito, que, como você disse, deve ser um pouco mais baixa do que foi em 2012, quando o Hamilton foi eleito com 54 mil votos. Eu acho que vai ser bem abaixo disso o vitorioso. Bem abaixo disso, né? Isso é um reflexo, né? A gente, como não tem o segundo turno ainda, a eleição acaba sendo decidida no primeiro turno e com quantidade, às vezes, grande de candidatos, né? A gente acaba tendo essa divisão, não tem uma polarização tão grande. Não adianta, quanto mais candidatos a cidade tem, principalmente cidade que não tem segundo turno, é maior a chance de ter uma votação pulverizada entre os 8. Então, como em 2012 e 2008 Jacareí teve só 4 candidatos e agora tem 8, então a maioria, os votos vão estar pulverizados e o prefeito vai ser eleito com certeza com uma margem bem baixa de votos. E o Bom Dia Jacareí convidou já os 8 candidatos a prefeito de Jacareí. Nós fizemos contato aí com os candidatos, as suas assessorias, para que na terça-feira o prefeito eleito, o candidato ou a candidata, né, temos também uma mulher disputando a prefeitura de Jacareí este ano, esteja aqui e compareça ao programa Bom Dia Jacareí na terça-feira. Vamos aguardar aí o resultado, convidamos todos, Rodrigo. Não temos pesquisa oficial divulgada na cidade, né? Nem os meios de comunicação que costumam fazer esse ano divulgaram pesquisa. A gente sabe que pesquisa eleitoral é uma coisa séria, tem que estar registrada em cartório, tem que ser divulgada a metodologia. Quem divulga pesquisa falsa comete crime e a multa para quem divulga pesquisa falsa vai de 53 mil a 110 mil reais. Olha aí. Então tem que tomar cuidado, principalmente em rede social, para quem divulgar pesquisa de Jacareí, porque Jacareí não fez nenhuma pesquisa. Ninguém divulgou pesquisa registrada em cartório eleitoral. Então quem divulga está cometendo crime eleitoral com multa alta. Então exatamente por isso nós aqui convidamos então os 8 candidatos, porque não temos nenhuma fonte, né, oficial de como está a situação no pleito eleitoral para esse ano. Bom, vamos para o intervalo agora e depois, na sequência, seguimos aqui com o Rodrigo Romero e a Cibele, falando um pouco mais das eleições. Vamos ver também uma matéria do Daniel Mendes, já que vamos eleger o novo prefeito da cidade e também os vereadores para a Câmara Municipal. Ele saiu às ruas aí para perguntar para as pessoas quais os critérios na hora de escolher o seu representante. Não saia daí, Bom Dia Jacareí, volta já.
Voltamos com o Bom Dia Jacareí, agora são 9 horas e 22 minutos. Eu olho lá para cima porque ali tem um relógio aqui no nosso estúdio. Faltam 2 dias para a eleição municipal. No próximo domingo, dia 2, milhares de pessoas terão a responsabilidade e o dever de escolher os representantes da Câmara Municipal e o chefe do Poder Executivo de Jacareí. O futuro da cidade está em nossas mãos. Por esse motivo, é preciso muito critério e estudo na hora de confirmar o voto nas urnas. O repórter Daniel Mendes foi às ruas saber da população qual o critério de escolha e quais são as expectativas para os futuros representantes eleitos. No próximo domingo, dia 2 de outubro, 162 mil eleitores vão às urnas escolher os 13 vereadores e o novo prefeito que governarão Jacareí por 4 anos. Uma decisão importante que vai definir o rumo da cidade. Durante 45 dias, os candidatos puderam apresentar suas propostas e seu plano de governo. Quem decide agora é você, eleitor. Mas quais são os critérios que você usa para escolher o seu candidato? Você já escolheu o seu candidato a prefeito e vereador? Prefeito ainda não, vereador escolhi já. Você já escolheu o seu candidato a vereador e a prefeito? Já. Sim, já. E quais são os critérios que a senhora utilizou para a sua escolha? A questão de trabalho, projetos, pesquisas em cima do que vai ser proposto e no que ele vem demonstrando durante a campanha. Quais são os critérios que você utilizou para poder fazer a sua escolha? Mudança na cidade, melhoria, a pessoa que se preocupa mais com o cidadão, né? Para prefeito, eu escolhi o critério de histórico e a proposta dele. E a vereador, as condutas que ele está tendo na política. Porque as ações de vereador são diferentes para prefeito, né? Então, por isso que eu avaliei dessa forma. O que a cidade precisa, na sua opinião, dos vereadores e do prefeito, o novo prefeito eleito? Mais dedicação, né? Olhar mais para o povo, cuidar mais, porque na realidade esse é o serviço deles, né? A gente vota, põe eles lá para fazer isso. Na sua opinião, o que a cidade mais precisa? Precisa de mais segurança, mais infraestrutura, mais educação. Qual deve ser o comportamento, qual deve ser a atitude que os vereadores e o novo prefeito devem ter na cidade? Primeiro é levar a sério o seu trabalho, porque eu vou votar em quem eu confio, em quem eu vejo que trabalha de uma maneira adequada, porque se ele consegue reger a sua vida, ele vai conseguir reger uma cidade. O futuro de Jacareí está em suas mãos. Domingo é dia de decisão. Vote consciente, pois o seu voto pode e vai fazer a diferença. Aí, o Daniel Mendes revelou o voto dele ali na urna, na hora de fazer a matéria. É um número que não existe, gente. Bom, Rodrigo, a gente viu, todo mundo fala muito de pesquisar, conhecer a proposta, mas na prática, como é que os eleitores podem fazer isso? Como que eles pesquisam, como que eles conhecem as propostas? Tem o site do Tribunal Regional Eleitoral, você vai no Google e entra no site, pode pesquisar o seu candidato, quanto ele vai gastar na campanha, o site, quem financiou, porque agora não tem mais empresa que banca, só pode pessoa física. E site do TSE também você pode ver a declaração de bens do candidato, que se ele possui muita coisa, se ele está escondendo bens que ele tem. Mas acho que mais importante que isso é a pessoa, se votar num candidato, principalmente a vereador, que for eleito, acompanhar, né, esse parlamentar durante os 4 anos. Porque pode-se fazer, em 2012, fez uma pesquisa da quantas pessoas lembravam do seu voto na eleição anterior. Mais de 50% não lembravam em quem votou para vereador. Eu não sei vocês lembram em quem vocês votaram para vereador em 2012? Em 2008? Até por ossos do ofício, a gente que acompanha no dia a dia, né, a gente acaba tentando lembrar e acompanhar de alguma forma, né? Agora, o mais difícil do que acompanhar, às vezes, é entrar em contato, né? Eu já enviei um e-mail para o meu representante na Câmara Federal, questionando ele sobre alguns posicionamentos, alguma coisa, e eles respondem. É interessante você criar esse canal direto. Hoje com Facebook, com rede social, quanto mais você pode falar com o cara que você... Quanto mais você se preocupar com o candidato, o que ele está fazendo, que projetos, dar sugestões, por que você não pensa em fazer uma coisa nesse sentido ou uma outra coisa? Você tem que acompanhar o candidato, porque senão o candidato faz o que bem entender, nem se importa muito com
com o cargo que ele tem e só quer estar ali para receber o salário de vereador e se perpetuar no poder. Né? E eles gostam disso, né? Eles gostam de saber qual a região da cidade que está demandando melhorias, eles gostam de saber qual a opinião da população em relação a tal obra. Até para eles exercerem o trabalho deles como vereadores ou como prefeito, eles precisam desse feedback da população, né? Então é bem interessante o pessoal entrar em contato pelo Face, o pessoal responde, eles estão abertos para isso, então é legal mesmo ter essa participação do povo. E hoje com a rede social, o candidato sabe quem é a pessoa, né? Dá para ver lá de onde a pessoa dá para ver a foto, e você pode entrar no site da Câmara e pesquisar, pode vir na Câmara, o vereador tem rede social, tem Facebook, tem Twitter, então é muito fácil hoje para você saber quem é o candidato, o que ele faz, onde ele mora, o telefone dele, o celular, o WhatsApp. Então, hoje, para você não acompanhar, só se você mesmo não quiser acompanhar o seu candidato, porque está muito fácil. Ô Rodrigo, você acha que a disputa para prefeito e a disputa para vereador, quer dizer, a campanha, ela tem características diferentes? Por exemplo, eu quero dizer assim, o prefeito ele tem que disputar todos os votos da cidade, independentemente de bairro ou de tema, né? Esporte, saúde, educação. Já o vereador, às vezes ele pode atuar num nicho, ele pode ser o representante de um determinado bairro, de uma categoria profissional ou de uma área, né, temática, né, como esporte, saúde, educação. Você acha que isso é muito diferente a campanha de um vereador? O vereador tem aquela coisa de você querer saber quem ele mora no seu bairro, e já o prefeito não, é mais distante. Você acha que isso é diferente mesmo? Principalmente nesse ano está sendo diferente por conta do, entre aspas, da campanha mais pobre, né? Porque não tem, como eu falei antes, não tem o dinheiro da empresa bancando o candidato. Tem limites, novos limites também de gasto, né? De gastos. Para prefeito, como você disse, ou ele vai em todos os bairros, bater de porta em porta, como era antigamente, ou faz mais a campanha pelo centro, onde passa a maior parte da população. Mas para o vereador, principalmente para o vereador que mora em bairro que tem uma população muito alta, ele pode se concentrar ali e, se ele for bem quisto pela população, ele vai ser eleito com os votos só do bairro. E por conta disso, a campanha mudou bastante, porque hoje os candidatos não têm muito meio mais de se... principalmente imprimir material, de fazer outras divulgações por causa do dinheiro baixo da campanha desse ano. Então acaba tendo essa característica. E Rodrigo, assim, fugindo um pouco do assunto, mas ainda nesse assunto, a gente está vendo esse esfriamento da população de maneira geral em relação à política. Você acha que se a gente tivesse no Brasil um voto optativo, isso seria diferente? A gente teria o pessoal que votasse, ia ser aquele pessoal realmente engajado, que procuraria as redes sociais, procuraria saber mais quem são os candidatos e até teria mudança nos pleitos, ou você acha que isso não mudaria tanta coisa? Eu acho que vamos pensar assim, por exemplo, nesse ano, com a crise, né? A crise, todo mundo fala da crise. O presidente foi afastada, um monte de casos de corrupção, Operação Lava Jato, aí de repente o tribunal, o Congresso lá, ele vota para tirar o voto obrigatório. Eu acho que se tirar hoje, no sistema político que tem hoje o Brasil, muito pouca gente ia votar porque quer votar, o voto ser facultativo. Porque o sistema político do Brasil é muito fraco. Então, o voto ainda precisa ser obrigatório porque exatamente o sistema político do Brasil é fraco. Quando o sistema político do Brasil for de uma outra forma, com um Congresso melhorado, com outras expectativas, aí sim pode-se pensar mais para frente num voto facultativo. Porque se hoje, vamos pensar hoje, se 2016 a eleição para prefeito e vereador fosse um voto facultativo, a gente poderia ter um prefeito eleito aqui com 5 mil votos. Eu não tenho muita... não duvido muito disso, do prefeito ser eleito com 5 mil votos, a população no voto facultativo, por conta dessa crise. Então E o processo, você acha que o processo correria o risco de ficar igual uma questão assim de torcidas, né? Porque as pessoas que não são obrigadas a ir, então aquelas que participam são aquelas que já têm a sua opinião formada, que já militam com algum grupo ou algum partido. Ou aquelas, acontece muitas de fazer promessas, né? Se você votar em mim, eu te dou um emprego, um cargo na prefeitura. Forma aqueles grupos, né, de fanáticos que vão para a rua com bandeira.
o voto facultativo, ao mesmo tempo que ia fortalecer esse tipo de grupos aí, ia esfriar, acho que a maioria da população hoje, com o que a gente tem em 2016, depois de tudo que aconteceu. Daí, o que eu falei, o que é preciso ser mudado é essa mentalidade do Congresso, o sistema político tem que ser alterado um pouco, porque senão não vai dar certo o voto facultativo no Brasil agora, né? Bem. E agora é hora de conferir as notícias do esporte aqui da nossa cidade. E quem nos traz os detalhes é Ícaro Leal. Olá, bom dia! Começamos a agenda de hoje falando sobre o Jacareí Futsal. A equipe joga hoje no Educamais Paraíso contra o Ioca Guaratinguetá pela Copa Paulista. A partida está marcada para 7h30 da noite. Na última rodada, Jacareí perdeu para o São José por 7-0. Agora, vamos torcer por uma recuperação da equipe. Na Série A2 do Campeonato Estadual, o Jacareí Futsal enfrenta o Mogiano em Mogi das Cruzes neste sábado a partir das 9 da manhã. E as equipes de base do Jacareí Basquetebol jogam neste sábado em Campinas contra a equipe da casa, pelo Campeonato Paulista de cada uma das categorias. Ao todo, serão 3 jogos. O Sub-14 entra em quadra às 9 horas da manhã, o Sub-13 joga às 10h30 e o Sub-12 joga ao meio-dia. E para finalizar, o Jacareí Rugby terá 2 jogos neste fim de semana. No sábado, a equipe M15 enfrenta o São José às 2 da tarde. No domingo, o time M19 também enfrenta o São José às 4 horas da tarde. E a gente vai ficando por aqui. Na terça-feira a gente volta com mais. Um grande abraço. Seguindo o nosso bate-papo aqui, hoje colocamos o Rodrigo na parede aqui, entrevistando o Rodrigo Romero, nosso colega de TV Câmara. Rodrigo, quando a gente fala acompanhar o trabalho do representante, né, seja ele vereador, deputado, prefeito, a gente não está falando em pedir favores, né? A gente está falando o acompanhamento, porque a gente fala muito do político, do papel do político, da ética do político, né? Mas o historiador Leandro Carnal, ele tem uma palestra que aí faz muito sucesso no YouTube, que ele fala que não existe político corrupto em sociedade que é ética, né? A gente precisa também rever essas práticas da nossa relação com a política. Tem que mudar bastante, porque o vereador, ele não serve para a pessoa vir aqui e pedir para tirar um xerox para ele, ou para imprimir um currículo. O vereador não é para isso, é muito pelo contrário. A pessoa vota e tem que acompanhar o trabalho do vereador para melhorar a cidade, melhorar o bairro dele, do vereador ou da pessoa que votou. Não para vir aqui pedir favores para ele próprio. Não é assim que funciona. O vereador não pode fazer uma série de coisas. É só o prefeito que pode fazer. Então tem que acompanhar isso com muito cuidado, porque hoje em dia está muito fragilizado esse tipo de parlamentar que faz esse tipo de coisa, né? Que não é para fazer. Não é para fazer, inclusive, porque a lei determina que não é para fazer. Mas não é para fazer. Então, quanto mais a pessoa acompanhar esse trabalho, quanto mais der sugestões para o vereador, principalmente o vereador, né? Deputado federal não é tanto assim, porque é em Brasília, então fica muito longe. Mas o vereador, ele é vizinho, por exemplo, vizinho seu. Então você pode dar sugestões para ele, pode enviar requerimentos para o vereador, para pedir para a prefeitura. Então, o vereador é o cargo mais perto que tem, o cargo político mais perto que tem na população. E hoje é muito fácil, como eu falei antes, rede social hoje predomina no Brasil inteiro. Só não acompanha o trabalho do parlamentar que não quer. Inclusive, eu acho que, como bem falou o Elton, nós como sociedade, a gente também tem o nosso papel ético, né? De, por exemplo, eu estou cobrando do vereador ou do político os desvios que ele tem na ética, mas eu, como pessoa, eu estou cometendo, às vezes, no meu nível, eu estou cometendo também os meus desvios, né? Eu estou fazendo ali o gato na internet, por exemplo. Eu estou pegando o meu troco a mais e não falo daquele, né? Eu deixo ali... Furando fila. Estou furando fila. E é muito fácil a gente apontar para aquele que está lá em cima, mas a nossa sociedade também tem uma sociedade do jeitinho. E a gente vai convivendo com isso, a gente, né, gosta de levar vantagem e tal, e às vezes a gente está criticando quem está lá em cima quando a coisa começa aqui na base também. Por exemplo, o vereador ele tem que fiscalizar o prefeito. O papel principal do vereador é fiscalizar o prefeito. E o papel do eleitor é fiscalizar o vereador, é fiscalizar o prefeito.
Então não pode esmorecer nesse sentido. Tem que fiscalizar, tem que olhar, tem que acompanhar as sessões de Câmara. Hoje as sessões aqui da Câmara, que são transmitidas ao vivo, 9 horas da manhã, toda quarta-feira, a gente vê o plenário está vazio. Ninguém vem acompanhar a sessão. Não sei se é pelo horário ou por qualquer tipo de coisa. Mas raramente aparece 1 ou 2 pessoas para assistir a sessão. Então tem que acompanhar, tem que ficar perto do seu representante. Isso é muito importante para formar uma cidadania, né, melhor. Se as pessoas compreendem, você acha que as pessoas compreendem qual é o papel do vereador e até onde ele pode atuar? Então, muita gente confunde, o que eu falei, o exemplo de vir aqui para pedir xerox, vir aqui para imprimir um currículo. Tem que pesquisar o que faz um vereador. Aqui na TV Câmara a gente tem um programete que fala isso. O que faz um vereador? O que ele pode fazer? E o prefeito? O que o prefeito pode fazer? Então tem que acompanhar direitinho, saber o que o vereador faz para poder cobrar o vereador nesse sentido. Quais são as suas obrigações? Você está cumprindo com as suas obrigações? Quais são os projetos que você vai enviar para cá? Só nome de rua? Nome de rua, 4 anos inteiros, nome de rua, nome de rua? Não, isso serve para alguma coisa? Então, fiscaliza direito e vamos ver o que vai acontecer. E hoje é sexta-feira, dia de saber as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí no final de semana. Quem nos traz as informações é Rudmila Rodrigues. Olá, Rudmila Rodrigues, o que a gente tem de bom aí para se divertir? Olá, eu começo a agenda de hoje falando da 10ª edição da Noite da Viola, que acontece amanhã, dia 1º de outubro, no Clube de Campo do Trianon, a partir das 21 horas. Esse ano serão 4 shows e o destaque da noite é a dupla sertaneja Irmãs Galvão. Com 70 anos de carreira, a dupla é reconhecida como uma das mais belas vozes da música sertaneja de todo o país. A realização é da Casa do Curativo e a renda da festa será revertida para a manutenção e compra de medicamentos da entidade. Além dos shows, a festa conta com um cardápio bem gostoso, que inclui até o bolo em comemoração aos 10 anos da festa. Lembrando que os convites individuais já estão à venda no valor de R$ 70, que podem ser solicitados pelos telefones 12 3952 4059 ou 99708 7510. Uma ótima oportunidade para se divertir e ainda ajudar a entidade que faz um trabalho bem bacana aqui na cidade. E a nossa próxima dica é para os fãs do Maluco Beleza. A partir deste sábado começa a exposição O Início, o Meio e o Fim, que reúne mais de 80 itens do acervo do cantor Raul Seixas. A mostra fica em cartaz no Vale Sul Shopping até o dia 16 de outubro e traz, além de curiosidades a respeito do cantor, peças direto do baú do Raul. O evento ainda conta com 2 apresentações do músico Lon Amorim tocando o repertório do Raul. As apresentações acontecem durante a abertura e o encerramento da mostra às 19 horas. Não percam! Bem, a nossa agenda vai ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até a próxima. Muito bem, a programação cultural aí até sábado. Lembrando que domingo você tem um compromisso importante com a cidadania. Rodrigo, Cibele, vamos encerrando aqui mais um Bom Dia Jacareí. Vamos reforçar então a importância de comparecer aí à urna e exercer o nosso, mais do que um dever, é o nosso direito. Pesquisar onde é a sua área de votação, levar um documento com foto para votar, das 8 da manhã às 5 da tarde. E vamos ver o que vai acontecer domingo. É isso aí, vote com consciência, pesquise antes os candidatos, tem aí todos os meios de comunicação, os meios de comunicação social, tem o site da Câmara também, tem os programas da TV Câmara, sem querer fazer propaganda nossa aqui, mas a gente tem muitos meios, o site do TSE, que você pode se informar e vote com consciência. Aproveitando que no Facebook da Câmara Municipal, não da TV Câmara, o Facebook da Câmara Municipal, você pode encontrar lá informações sobre o local de votação, né? A sua sessão eleitoral, a zona eleitoral onde você vota. Você pode encontrar essa informação também lá no Facebook da Câmara Municipal. Bom dia de Jacareí dessa sexta-feira, dia 30 de setembro, termina aqui junto com o mês de setembro. Agradeço a presença do jornalista Rodrigo e também da Cibele. Você fica aí então com a nossa programação. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/
TV Câmara Jacareí. Fique agora aí com a programação da TV Câmara Jacareí. Nós aqui vamos ficar com um bolo de aniversário, porque hoje é aniversário da Cibele Sugano, nossa colega. Então você fique aí com a TV Câmara Jacareí e nós vamos ficar aqui comemorando o aniversário dela. Muito obrigado, não deixe de votar e de escolher os seus representantes para a nossa cidade. Escolha com responsabilidade. Nos vemos segunda-feira, até lá.